Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos continuar a nossa peça e agora a gente vai trabalhar com o desbaste e o acabamento desse canal aqui. Bom, então eu preciso, antes de mais nada, trocar a ferramenta. Então, para trocar a ferramenta, né, antes de acessar o banco de dados, a ferramenta não pode estar aqui próximo da peça, que nem na programação manuscrita. Eu tenho que movimentar ela até o ponto de troca. No CAM a gente faz isso, né, inserindo um movimento na ferramenta, que é através desse botão aqui, ó, né, mover a ferramenta. Eu clico aqui do ladinho e aí eu tenho movimento rápido, movimento de avanço, aqui é G0, aqui é G1 e eu quero troca, tá? Mover movimento para troca. Essa janela aqui eu posso forçar com que um dos eixos, ou X ou Z, seja o primeiro a se movimentar, né? Primeiro o X, então primeiro no diâmetro, depois no Z, primeiro Z, né? Então primeiro no Z, depois no X. Isso aqui é interessante na usinagem interna, né? Para forçar que ela saia num eixo e depois no outro. Aqui na usinagem externa, né, não tem tanta necessidade disso. Eu vou deixar de forma automática, tá? O nenhum ele vai movimentar os dois simultâneos. Vou deixar de forma automática. Ó. Ok. Ó. Movimentou o X, depois o Z. Agora sim, agora vou para o banco de dados e vou filtrar aqui, ó. Vou filtrar um canal interno, canal externo. Então aqui são ferramentas de canais. Aqui nós temos os bedames pela largura do inserto, 1, 2, 3 milímetros. Vou pegar aqui um de 3 milímetros, External Groove Tool. Tá? Ali a gente pode ver no zoom, né, que o pontinho de referência desse bedame cadastrado lá é aqui, ó, nesse lado. Então, esse bedame, selecionar. Na janela da ferramenta a gente obrigatório tem que colocar a posição. Vamos colocar a posição 2. Aqui está na posição radial, o avanço, lá na torre, CSS, o bedame está atrás, é anti-horário e limitar em 3000. Ok. Agora nós vamos usar dois ciclos. O primeiro para desbastar. Então aqui eu tenho um botãozinho que dá o acesso rápido para desbaste de canal, ou por aqui também, ó, desbaste de canal, esse aqui. O que eu preciso informar? Ó, esse botão, o perfil, a característica, clica, vem aqui na peça, passa o mouse aqui, ó, essa característica, clica, confirma, e aí ele vai mostrar ali os dois pontos, né, os pontos finais ali do canal. Quer alterar? Não. Confirma. Bom, um outro ponto também, né? Agora ele habilitou esse botão, que é o ponto de início. Mesma coisa. É um ponto que eu vou daqui e que o bedame vai chegar em G0 até ele. Não pode tocar na peça. Então eu vou definir um ponto, né? Vou definir um ponto aqui, ó. E diferente do que eu tinha antes, né, eu a princípio não sei qual é a coordenada desse ponto aqui, ó, né, mas eu posso fazer com que esse ponto seja o meu ponto de referência e eu coloque um valor afastado dele, né, só para não dar um clique aqui qualquer na tela. Então a gente usou aquele botão para inserir coordenadas, né, e a gente vai usar esse aqui, ó, para também inserir coordenadas, mas coordenadas relativas a um ponto. Ó, entrar com referência. Referência de posição para a próxima. Quem é a minha referência? É esse ponto aqui, ó. Clica. Aí ele abre a caixinha de coordenadas. Então, o que eu digitar em X e Z vai ser em relação a esse ponto aqui e não ao 0. Então eu quero afastar aqui só no X, tá? Vou botar aqui X1. Ok. Definir. Aqui habilitou mais esse que é para definir o sentido, né?
no sentido, se ele vai dar um movimento de avanço assim no diâmetro ou um movimento de avanço no eixo do comprimento. Cliquei aqui, apareceu esses dois vetores, ó. O vetor maior é o avanço, o vetor menor é o AP. Então aqui no BDAM ele dá o AP no eixo Z e o avanço no X, volta Z e X. Tá? Vou confirmar isto. Tá? Então as três informações estão ok. Agora aqui, ó, tipo de ciclo. Isso aqui são 4 estratégias diferentes de como que ele vai desbastar o canal. Sequencial. Então ele vai começar no ponto inicial e vai indo em sequência até o final do canal. Vai começar aqui e vai até o final. Centro sequencial, ele entra no meio e vai até o fim e depois vai em direção ao início. Ó. Aqui pelo desenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Centro alternado, ele entra no meio, dá um passe de um lado, dá um passe do outro, dá um passe de um lado, dá um passe no outro. Então ele fica alternando. E tem ainda mais o sequencial alternado. Ó. Ele entra aqui, depois ele entra aqui, entra aqui. Então vai ficar aqui uma espécie de umas torrezinhas aqui e depois ele remove. Tá? Vamos botar aqui, vamos botar primeiro o centro sequencial, depois a gente pode alterar. Incremento de corte, então esse aqui é o AP. É interessante a gente colocar o AP aqui do bedame não como um valor numérico. Tá? O meu bedame tem 2 milímetros, né? Então aí eu estou trabalhando com 2/3 da largura do bedame. Se eu resolver trocar o bedame, esses 2 milímetros vai continuar 2 milímetros. Então eu aqui gosto de trabalhar com percentual de incremento, tá? Ah, mas ali está desabilitado, é só tu tirar esse valor 2 daqui que ele habilita o de cima. Ó. Então aqui eu vou botar que nós vamos trabalhar com 50%, tá? 50% da largura. Então se eu trocar o bedame, vai ser sempre 50% da largura. Sobre metal no Z, né, que é aqui na parede, vamos botar aqui 2 décimos. E sobre metal no X, que é embaixo, 0,2 décimos também. Extensão inicial, eu vou botar nenhuma, depois a gente olha o que vai acontecer. Extensão final, nenhuma. Início do ciclo, acabamento no início do ciclo. Isso aqui para quando ele terminar, né? Quando ele terminar, onde a ferramenta vai. Comentário, desbaste, canal. Os parâmetros, 2 décimos por revolução e 100 metros por minuto. Com isso aqui ele já calcula, ok? E aqui calculou. Essas linhas aqui, essas linhas que entrou, é aquele ponto ali, ó, tá? Aquele pontinho de referência, ó. Se eu simular aqui, ó, a estratégia está centro sequencial, entra no meio e vai para um lado, ó. Centro alternado, tá? Centro alternado, simular, ó, vai para um lado e para o outro. Tá? Eu vou diminuir um pouco vou diminuir aqui o AP, tá? Vou botar aqui 30%, tá? 30%. Ó. A outra simulação, ó, por aqui, e aqui é interessante a gente ver se vai ter alguma colisão. Tá? Faciou, deu acabamento, trocou de ferramenta, ó, ele desbastou, não parou a colisão, não parou a simulação porque não colide. Tá aí o desbaste do canal. Aqui na guia avançado, né, tipo de ligação rápida, né, G0, aproximação segura, ó, aproximação segura. Ó. Então antes ele vinha com o movimento dos 2 eixos, agora ele se aproximou de forma segura.
avançado, tipo de cantos, o cantinho aqui, cantos arredondado, número de voltas no final, 5. Vou deixar isso aqui só para o acabamento, tá? Isso aqui seria programar um dwell time aqui, né? Um dwell time. E também a gente pode programar aqui um pica-pau, né? Para ele quebrar o cavaco. Vou botar aqui 2 milímetros e retração de meio. Tá? Então vamos ver se a gente consegue ver isso na simulação. Vou botar aqui a vista de torneamento. Tá? Vou dar um start. E agora aqui a gente vai controlar para a gente poder ver isso mais lentamente. Ó. Afastei bem, vem vindo a ferramenta. Vou aproximar. Ele não mostra na simulação que ele está parando aqui. Mas o pica-pau é isso, ele para, quebra o cavaco. Aqui. Ok. E o acabamento do canal tem um ciclo específico para isso, que é esse aqui, ó, acabamento do canal, ou também aqui dentro. Ali, ó, acabamento do canal. A característica, essa linha aqui, né? Enter, ó, inicie por aqui, Enter. O Enter ou confirma lá em cima, também das duas coisas, né? Enter ou lá em cima. O Enter também pode ser com o botão direito do mouse. Ó. Confirma, tá? Definimos o perfil, submetal nada, submetal nada, submetal constante nada. Correção pfcomp, tá? Comentário, acabamento, canal. Vamos botar aqui um avanço menor, 0,1, botar aqui 150 metros por minuto, tá? E ok. E aqui tá o acabamento do canal, ó. A estratégia de acabamento ela só faz de um jeito, tá? Ela entra no início, faz o fundo, sobe, vai para o outro lado, entra do outro lado e faz o fundo. Então, no fazer o fundo aqui, ele trespassa, tá? Não vai ficar nada sobrando aqui, ó. Então, se a gente simular aqui, a gente vê direitinho como é que é o movimento. Ó, entrou por um lado, entrou pelo outro. Não tem como tu mudar essa estratégia. Simular aqui. Start. Aqui não vai ter troca de ferramenta, né? Ele vai fazer os dois desbaste e acabamento com a mesma. Onde é que ela está? Está lá. Agora vem vindo. Desbastou e acabou. Às vezes pode acontecer de aqui na entradas e ligações, isso aqui também funciona conforme a gente viu no acabamento. Então aqui, ó, aqui tem 2 de comprimento, às vezes pode não ter nada de entrada, né? Nada de saída, nada de extensão, tá? Pode ter. E isso aqui pode dar problemas de colisões, ó. Então, pode dar problema de colisões, ó. Aqui, ó, olha só, dá pra ver aqui nessa tela, ó, a linha pontilhada ali, ó, a linha de G0, ó, colidindo com o material. Então aqui vai acusar colisão. Desbaste não, ó, no acabamento, ó, colidiu ali, eu dou um start, ele resolve, daí colidiu do outro lado. Então colidiu dos dois lados. Então a gente tem que cuidar aqui para entradas e ligações ter um comprimento de entrada. Vamos tentar colocar um no início e um no fim, não no caminho da ferramenta, mas na característica. Ó, estendeu a característica. Também vamos ver se funciona, ó. Se eu tirar essa extensão, né? Vou tirar a extensão e botar um de entrada
de saída, ou marcar movimentos iguais, movimentos iguais e botar 1 milímetro. 1 milímetro. Daí vai valer para entrada e para saída. Ó, tá ali, ó, 1 milímetro. Não vai colidir com isso aqui. Tá? Vou salvar minha peça para não perder. E usinagem de canais era isso. Obrigado e até a próxima.